Naruto é sem dúvidas uma das franquias de entretenimento pop mais famosas e mais lucrativas do Japão. Não à toa, seu anime estreou semanalmente para quem quisesse ver por quase 20 anos sem parar, tal como seu material original do mangá. Claro, né? A história era muito interessante, os personagens eram cativantes e as lutas empolgavam pra valer desde o começo. Isso sem mencionar os diversos outros pontos da obra que ainda prendem a atenção de grande parte dos fãs. Porém, em dado momento da história, uma série de erros começaram a minar a qualidade do enredo, o que acabou criando uma situação muito difícil para o autor reverter. Sendo que um deles foi tão grave que chegou até a atrapalhar a popularidade de Boruto, e atrapalha até hoje, pra falar a verdade. Então fica comigo até o final do vídeo, que você vai entender melhor sobre isso e também sobre vários outros altos e baixos do anime de Naruto. A única coisa que eu peço em troca é que caso você goste, caso esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma, no finalzinho você deixa seu like, compartilha com quem você achar que deve e até se inscreve no canal caso você ache que seja interessante pra você. Todo mundo aqui, eu imagino, já deve pelo menos ter ouvido falar de Naruto, mas muitos não sabem direito do que a história se trata. Se esse for seu caso, resumidamente, Naruto acompanha a jornada do protagonista. Naruto, um órfão solitário que tinha um demônio selado dentro dele, e por isso ele era evitado e até por vezes maltratado por praticamente todas as pessoas da vila ninja em que ele vivia. Mas mesmo sendo considerado burrinho e pouco habilidoso, ele nunca desistiu e seguiu firme com a ideia de que ele conseguiria se tornar Hokage para que ele pudesse também ser reconhecido por todas as pessoas dessa vila em que ele vivia. A partir daí, a história vai se desenvolvendo de maneira muito interessante e o Naruto vai evoluindo gradualmente, ao mesmo tempo que eles vão trabalhando o Sasuke e esporadicamente, mais pontualmente, os outros personagens, enquanto a gente vai entendendo melhor o conceito do chakra, o que é o ninjutsu e etc, etc, etc. Até aí, é tudo muito promissor, tudo muito absurdo, assim, a gente fica empolgado nas lutas, os personagens, eles emocionam a gente mesmo, assim, não um ou outro, vários personagens são muito gostáveis, tinha uma fanbase muito legal no clássico, a história é extremamente interessante, ela vai te cativando, assim, com o passar do tempo. Claro, tem muitos episódios, você precisaria ter um pouco de paciência para começar a sentir essa conexão com os personagens e com o universo de Naruto, mas, assim, quase certo que se você assiste vários episódios assim, com o passar do tempo você vai começando a gostar cada vez mais e mais e mais e mais. Não fez tanto sucesso à toa. Inclusive, a cargo de curiosidade, Naruto é um dos animes mais importantes na minha vida, se não for o anime mais importante da minha trajetória, assim, principalmente da minha adolescência. Como a grande maioria das pessoas, né, minha vida não é uma propaganda de margarina, não é um mar de rosas e tudo mais. Teve muitas coisas que eu consegui lidar bem, superar, eventualmente amadureci bastante com elas, mas também teve coisas que estavam fora do meu controle e me fizeram muito mal. Essas coisas que eu não conseguia lidar direito, elas precisavam de uma vazão, né, eu precisava extravasar elas de alguma forma. E modelos, gente, são coisas que ajudam muito nessas horas. Modelos no sentido de pessoas para se inspirar. E apesar de Naruto ser um desenho, a profundidade dos personagens, a dor dos personagens me cativou muito, me cativa muito até hoje. Eu posso assistir Naruto várias e várias vezes, eu não me canso, justamente porque eu tenho um apego emocional muito grande com eles. Eu acho que, sim, se eu tivesse que falar um grande diferencial de Naruto, seria esse. Claro, a lutinha é maravilhosa, a comédia é funcional, você tem várias qualidades nessa história. Por isso, até o Shippuden, tudo foi muito promissor. O elenco de personagens carismáticos e com destaque era gigante, como eu disse anteriormente, mas além disso, as regras, limitações e exceções até baseadas no chakra eram muito plausíveis, bem coerentes. Mas no Shippuden, aos poucos, o autor foi esquecendo, entre aspas, da maioria dos personagens carismáticos e com potencial que ele tinha criado e desenvolvido no clássico. Isso foi uma coisa pontual que me incomodou um pouco, pois ele acabou optando por fazer a história girar majoritariamente em torno da treta do Naruto e do Sasuke, que também é muito interessante. Então isso não foi algo que estava desagradando a grande maioria das pessoas, muito pelo contrário, as pessoas estavam gostando bastante do Shippuden. Até porque também tinha a introdução da Katsuki, as lutas tinham power scaling maior, então elas estavam mais letais, estava mais empolgante ali no primeiro momento, bem legal mesmo. Só que, no entanto, isso, com o passar do tempo, foi se somando aos furos de roteiro que acabaram acontecendo, principalmente durante a Quarta Guerra Ninja. Então, basicamente, Naruto se seguiu muito bem nesse modelo aí de Naruto e Sasuke com foco principal até a luta do Pen.
começou a introduzir o arco da guerra, a gente já começou a ver umas paradas esquisitas relacionadas ao olho de Shisui, a gente já começou a ver uns furos aqui e ali relacionados ao power scaling, a escala de poder dos personagens, mas até então também não tava muito incômodo, a gente tava empolgado com a guerra, tava aquela coisa toda que não sei o que. O grande problema naquela época, pra quem tava acompanhando Naruto semanalmente, era aquela quantidade excessiva de filler, porque você não adapta um ou outro capítulo igual One Piece faz, normalmente você adapta um pacotão de capítulo pra dar um episódio de 20 e poucos minutos, e acaba acontecendo mesmo do anime acabar correndo o risco de passar o mangá. Pra não parar de passar o anime, eles faziam o que naquela época? Era muito comum. Eles começavam a fazer filler. Só que era um filler, tipo, não era um filler programado, assim, não era um negócio planejadinho. E aí saía umas pérolas gigantescas, né? Tipo, Naruto indo pro viajar de barco 30 episódios. Uns episódios randômicos de slice of life lá, de vida cotidiana dos personagens na Vila da Folha, sem nexo nenhum, que não agregavam em nada pra história, tá certo? As pessoas, elas paravam de ver nesses momentos e elas acabavam voltando quando a história principal ela voltava a passar. Isso aí dava uma esfriada no hype e muitas pessoas pararam de ver por causa desses fillers aí. Era esse o grande problema na época. Porém, não é disso que a gente vai falar aqui hoje. Esse não é o grande erro de Naruto. Isso foi só uma coincidência infeliz que acabou acontecendo perto do arco da guerra ali. Veja, o problema real é o furo de roteiro. O furo de roteiro que está associado à escala de poder dos personagens, única e exclusivamente à escala de poder dos personagens, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Esse é o principal problema. E por ser sutil, por ser um negócio que as pessoas não percebem muito... Não pareceu tão grave num primeiro momento, mas isso foi realmente muito grave. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê. Pra começar, a gente já teve algumas coisas meio estranhas, como questões relacionadas à morte de alguns personagens, principalmente do Neji, na Guerra Ninja, porque o clã Hyuga, eles têm um jutsu muito padrão, muito genérico, que é Kaiten. Eles giram, e aí isso bloqueia os projéteis. Mas não, Neji esqueceu que ele sabia girar, e tava vindo um projétil em cima do Naruto. A Hinata também esqueceu que ela sabia girar, e ela veio de cuesta aberta pra salvar o Naruto. O Neji foi de cuesta aberta pra salvar a Hinata e o Naruto. Alguém girou ali, ninguém nem tentou girar. Não foi tipo assim, putz, tentei fazer, o bagulho é muito forte, atravessou e eu acabei sendo morto. Não. Eu esqueci que eu sei fazer um negócio pra bloquear o ataque do inimigo, não bloqueei o ataque do inimigo e eu morri de besta. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Neji. Isso aí me deixou um pouco incomodado. No entanto, os principais problemas eles realmente estão relacionados à escala de poder, que estão atrelados principalmente ao Uchiha Madara, ao Uchiha Obito e a Jubi, que é a Biju de 10 caudas, né, a raposa de 10 caudas. Eventualmente, também aos ETs, por tabela, aos Otsutsuki. Por isso, muitas pessoas foram parando de assistir Naruto Shippuden nesse arco, e não se conformam até hoje. Tanto que, assim, na minha opinião, as pessoas que criticam Boruto... Com razão, né, porque tem muito free hate em cima de Boruto também, ainda tem injustiça com o anime, não é tão ruim quanto muita gente fala. Se incomodam sem perceber com essa história de escala de poder, o que é muito chato, né, porque como as pessoas não entendem direito porque que elas não gostam, elas acabam inventando um monte de abobrinha, né. Eu vou clarear a mente de muita gente nesse vídeo, eu imagino. E para vocês terem uma ideia mais clara do que eu quero dizer com problemas na escala de poder, o elemento luz e o elemento sombra do Jinchuriki da 10 caudas anulava qualquer ataque que não fosse Taijutsu ou Senjutsu, que é o Jutsu sábio lá, o modo Senin. Tanto que em Boruto, eles fingem que o Naruto e o Sasuke perderam essa habilidade, que eles usaram inclusive para selar a Kaguya no final do anime. O que é um problema, porque eles não perderam, não. Mas enfim, até porque o grande BO relacionado à escala de poder é sem dúvida a existência do Uchiha Madara. Vou explicar. Ele foi um vilão muito legal, muito B10, assim, fodão e tudo mais, que foi muito querido pelas lacradas, pelas mitadas que ele deu desde que ele apareceu pela primeira vez. Porém, muitas delas não faziam o menor sentido dentro do contexto do chakra, da escala de poder e tudo mais, que o Kishimoto veio construindo com muito carinho até então. Assim, de uma forma... Se vocês pararem pra pensar, a própria existência do Madara é um erro. Ele já chegou sendo muito apelão e foi ficando cada vez mais apelão, até que o excesso de poder acabasse encurralando o Masashi Kishimoto, o autor da história. Porque quando você tem um vilão que precisa ser derrotado, e o vilão ele vai subindo, 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 os protagonistas não conseguem acompanhar a velocidade da escala de poder do vilão. Só que eles precisam, de certa forma, ter poder suficiente para derrotar esse vilão. Como é que você leva um personagem daqui pra cá de forma coerente? Não leva. Você põe poder no bumbum dele. Você faz isso aqui, ó. Pá. E aí o que aconteceu? Fizeram mesmo. Pá. Até tudo bem, uma vez ou outra. Mas aí o que aconteceu com o Madara? Bum. Aí tiveram que fazer isso aqui de novo. Aí o Madara fez o quê? Aí fizeram isso aqui de novo.
E foi acontecendo isso do aparecimento do Madara até o final da história. Porque o último buff, né, a última escala de poder ali, foi a Kaguya, que o Madara já tava aqui no ápice. E eu acho que nem deve estar dando pra ver minha mão na câmera mais, e ele já foi lá pra cima de novo, mas muito pra cima, quando ele virou a Kaguya. E aí, de novo, tiveram que fazer o quê? Tiveram que fazer isso aqui. Só que não só com o Naruto e o Sasuke, porque o Naruto e o Sasuke já estavam no talo. Eles não podiam mais fazer isso. Então, o que eles fizeram? Deram poder pro bumbum do Kakashi também. Aquele Suzano dele ali não deveria existir. Aquilo ali é patifaria pura. Por falta de opção. Não foi maldade, não foi burrice, não foi nada. Foi só falta de planejamento mesmo. Ele tava tendo que lançar o mangá sem parar ali. Ele passou 20 anos fazendo isso. E diferente do Oda, do autor de One Piece, e do Togashi, do autor de Hunter x Hunter, ele não tinha um planejamento prévio lá muito bom. Ele não tinha vários capítulos programados quando ele começou a publicar. Ele foi fazendo meio que na hora ali. E essa pressa que acaba atrapalhando o autor a fazer um negócio direito. Bleach, gente, aconteceu um negócio muito parecido. Não é que Naruto é ruim por causa disso, não. É só que isso acaba atrapalhando a qualidade do plot, isso acaba tirando um pouco da coerência, isso acaba incomodando as pessoas muitas vezes de forma inconsciente. As pessoas, elas começam a desgostar do negócio, elas não estão entendendo direito por que isso tá acontecendo. Tem muita gente que considerava Naruto, assim, o ápice, um dos ápices, né, das animações japonesas que estavam no mercado. E com o passar do tempo isso foi dando uma diminuída. Continua muito popular, continua vendendo horrores, continua absurdo, mas não é mais aquela coisa que era no comecinho, entendeu? Então, sim, só pra detalhar melhor, no começo da guerra, o Naruto e o Sasuke já tinham uma força comparável com qualquer outro Kage, com o Raikage, com o Tsuchikage, com a Tsunade, etc. Eles são até mais fortes que a Tsunade no começo da guerra, os dois. Porém, do nada, com o plot twist do Madara, a gente já foi vendo aquele efeito lá do power scaling, porque o cara já tava revivido, já tava cortando montanha, já tava atacando meteoro do céu, e aí no final o cara já tava voando com Limbo, com Rinnegan, tacando 30 meteoros do céu de uma vez, o Sasuke tava cortando como se fosse manteiga com o Suzano perfeito dele, o Naruto já tava com Rasengan de todas as biju diferentes, fazendo um Kagebushi infinito, 5 mil, 10 mil clones ali, voando, os clones também, com aquelas bolinhas pelona que o Obito tava usando antes. Então, percebam que a escala de poder, a aparição do Rikudou Sennin, a própria aparição da Kaguya lá, do Zetsu apunhalando o Madara, sem o Madara estar enfraquecido. O Madara simplesmente moscou, e aí o Zetsu teve a brecha dele, sabe? Foi mal pensado, gente. É o que eu tô tentando dizer, não foi por mal. Ele não queria fazer isso, assim, de propósito, né? Aquela coisa. Mas acabou acontecendo por uma pressa ali que ele acabou tendo pra publicar o mangá dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O Naruto e o Sasuke viraram semideuses únicos exclusivamente pra ganhar do Madara. E o Kakashi também teve um power-up temporário, mas um grande power-up, junto com o Naruto e o Sasuke como semideuses ali, pra conseguir selar uma deusa absurda que apareceu. Tão absurda que não conseguiu nem matar, tinha que ser lá mesmo. Só que, quando você deixa os dois protagonistas da história num patamar absurdo, fugindo da câmera de novo, né? O que você precisa fazer agora, se você quiser continuar a história, você precisa fazer com que todo vilão esteja mais ou menos aqui em cima, no topo, ou melhor, acima do limite permitido pelo topo, né? Você tinha um limite de 100, o bagulho tá em 300, e agora todos os vilões eles têm que ser 300. Aí o que eles começaram a fazer do The Last pro anime de Boruto, até agora no time skip ainda estão fazendo isso, você precisa começar a nervar os protagonistas. Naruto e o Sasuke estavam fortes demais, então você vai reduzindo o poder deles. Pra quê? Pra você conseguir fazer duas coisas. Primeiro, os vilões eles precisam ficar mais normais, né? Pra que a nova geração do Boruto, essa aqui é a nova geração do Boruto, consiga superar esses vilões sem ficar muito forçação de barra. Então, eles estão tentando salvar Boruto fazendo isso. Só que é um movimento perigoso, vocês não concordam? As pessoas, elas estavam vendo Boruto pela nostalgia de Naruto, muitas vezes. Imagina a raiva de fãs como eu, muitos de vocês talvez tenham pensado a mesma coisa, quando você vê o Naruto ficando cada vez mais inútil. Porque o Naruto antes, ele solava todo mundo assim facilmente. Ele foi sendo nerfado. As lutas foram ficando mais difíceis, só que ele ainda tava dando um caldo na galera. Ainda tava ganhando. Agora, o Naruto só com o modo Sennin não consegue ganhar de nenhum ET. Naruto só com o modo Sennin não consegue impedir o Kawaki de fazer cagada. Não consegue salvar o Boruto se precisar. Não consegue fazer absolutamente nada. O cara tá inútil. Tem vários pontos negativos, pelo menos coisas que as pessoas desgostam um pouco, ou muito,
depende de quem tá assistindo, em Boruto. E assim, eu nem tô falando do excesso de filler, mas por conta mesmo da qualidade da história, do fato de você querer ver Naruto e Sasuke, você não ter isso, né? Você não ter isso. E quando você tem, você fica cada vez mais decepcionado. Pô, a Kurama morre. Precisava morrer? Não precisava morrer. Ela nem podia morrer, porque no Shippuden, o Haikage tinha falado o seguinte, olha só, eu vou matar o Naruto, porque se o Naruto morrer, a Kurama morre também. Se a Kurama morrer, ela vai reviver em algum outro lugar aleatoriamente depois de um tempo, porque ela é um espírito de chakra. E espírito não morre, você mata espírito? Não mata espírito. Mas a Kurama deixou de ser um espírito e a Kurama pode morrer agora, porque botaram um negócio de física quântica. Inclusive, eu vi umas bizarrices na internet, os caras falando que o Naruto vai acabar revivendo a Kurama. Meu, sinceramente, se isso acontecer é loucura. Que a Himawari vai ter o poder da Kurama. Não vai, gente, pelo amor de Deus, isso é loucura. Isso é loucura, vai deixar mais torto do que já é, entendeu? Já tem um monte de poder legal que tá indo aí. Sarada com uma Genkyo Sharingan. O Mitsuki aprendendo a controlar melhor o Moto Senin dele, o Boruto com o Jogan, o Boruto com o Karma, o Boruto com um monte de coisa. Pra quê? Pra quê? Pra quê deixar overpower sem nexo, sem coerência? Sabe? Eu prezo só pela qualidade da história, porque eu sei que isso importa pra muita gente, e eu sei que tem muita gente que critica por causa disso. Eu sou true fã, eu gosto mesmo do negócio. Eu quero que as pessoas critiquem? Não quero. Quanto mais gente gostar, melhor. Então, se pararem de dar motivo para as pessoas falarem mal, pra mim, tá ótimo. Eu tô super contente. Vou assistir o anime quando lançar, porque o Boruto vende muito, muito popular. Esse time skip vai ter uma adaptação em anime. Eu tô esperando ansiosamente, eu espero que tenha muito menos filler. Se eles pudessem fazer que nem Boku no Hero faz, pra evitar ter filler, pra não ter filler nenhum, melhor ainda. Até porque as lutas vão ter animação top assim do começo ao fim. A Pierrot tem essa condição. Então, 24 episódios por ano, 12 episódios por ano, que seja, já seria o suficiente pra mim ficar super satisfeito assim com o Boruto. Muito mais do que eu fiquei com essa primeira parte, né? E aí, quanto aos problemas de power scaling, gente, isso não tem como resolver, vai continuar acontecendo. Talvez agora que o Naruto e o Sasuke eles já estão bem mais fracos do que eles estavam no primeiro momento, consiga ter um problema menor de power scaling, né? De escala de poder relacionada aos novos personagens, ao Boruto, ao Koki e tudo mais. Mas como eles também têm poderes relacionados aos ETs que já estão quebrando todos os limites de força ali, eu acho que meio que trocamos 6 por meia dúzia, isso vai continuar acontecendo, vai faltar um pouquinho de contexto, vai faltar um pouquinho de coerência, mas vai continuar divertido pra caramba. Então é isso, se você gosta de Boruto, você vai continuar tendo um negócio igual ou até muito melhor do que o que você estava tendo no primeiro anime de Boruto. Se você não gosta muito de Boruto, você concorda com o que eu falei? Isso é uma das coisas que te incomodou? Ou não, você não gosta por outros motivos? Conta aí pra mim nos comentários, qual que é a sua ideia aí de Boruto? Você tá gostando, não tá? Você gostou de Shippuden igual eu? Você viu até o final? Apesar desses problemas de filler e de escala de poder que eu citei, porque sinceramente eu tô fazendo esse vídeo falando sobre essas coisas, só que eu mesmo gostei de ver até o final, assisti mais de uma vez, assisti 2, 3 vezes. Uma delas eu pulei os fillers e a outra eu assisti até com os fillers, pra ver como é que era, tanto que eu sou uma enciclopédia viva desse trem. Eu podia, pra vocês terem ideia, fazer um canal só sobre Naruto. Eu não faço porque eu sei que já tem um monte, eu acho que, assim, por mais que seja um assunto que nunca saia de moda, não vale a pena, tem tanto anime bom além de Naruto, tem tanto gosto diferente, né? Tem um monte de gente que não gosta desse estilo de anime, então esse tipo de canal que eu tô fazendo me agrada muito mais. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade, tá? Eu espero que vocês não tenham me levado a mal. Eu estou falando de coisas que eu gostaria que melhorassem de uma das minhas obras preferidas, assim, da vida, daquelas que me marcaram mesmo. Conhecem quantas pessoas que assistiram Naruto 3 vezes? Vocês não conhecem, né? Muito episódio. Eu assisti porque do tanto que eu gosto, então assim, dá um desconto. Se tiver hater, eu vou dar risada, porque não é pra ter. Mas se não tiver hater também, quiser fazer um comentário na moralzinha, mesmo que não seja um comentário concordando, seja um comentário criticando, pode fazer, gente, eu já falei, se vocês forem educados, eu aceito qualquer coisa. O problema é meter o louco. Tem gente que gosta de entrar e meter o louco. Aí se meter o louco, eu vou dar risada mesmo. É isso. Não quer ser zoado, não mete o louco. Still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret.